Bom, como eu sei que muita gente tem dificuldade com as fases de contraste, até porque cada lugar chama de um jeito diferente e isso é muito ruim, vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre as fases de contraste seguindo uma padronização. Então, começando com a fase sem contraste, que é a primeira feita em todos os exames. A fase sem contraste ela é boa para o quê? Para ver cálculos renais, calcificações no pâncreas, na aorta, no fígado, de repente um granuloma. A gente também consegue ver muito bem gordura, então a gente consegue ver gordura no adenoma adrenal, a gente consegue ver densificação de planos adiposos. Então, basicamente, é para isso que a gente serve a fase sem contraste. Depois, qual é a segunda fase? É a arterial precoce. Por que precoce? Porque vocês veem que ela só está corando as artérias, né? Então a gente tem a aorta aqui e os ramos da aorta. E ela vai ser muito boa para quê? Para ver dissecção de aorta e sangramento arterial. Então, na dúvida, se há um sangramento arterial, a gente usa a fase arterial precoce. E a arterial precoce ela é adquirida de 15 a 20 segundos depois da injeção do contraste. Depois a gente vai para a fase arterial tardia. E é aí que começa algumas complicações, porque as pessoas podem chamar isso de fase venosa inicial. Pô, é arterial tardia ou venosa inicial? Eu gosto de chamar de arterial tardia, porque além das artérias, a gente começa a ver algum sangue na veia porta. Então agora vocês percebem que o córtex renal já começa a ficar com contraste, a gente tem ali o baço corando, o pâncreas está todo corado, e o que começa a corar? O fígado não está corando ainda, mas ele está corando lesões hipervasculares, que são as que chegam antes ali pela veia porta. Então, se a gente tiver um hepatocarcinoma, ou se a gente tiver uma hiperplasia nodular focal, além de um adenoma hepático, todos eles vão aparecer ali. Também a gente pode ter adenocarcinoma pancreático, um insulinoma, ou até mesmo uma isquemia de alças. Você vê que as alças já começaram a realçar também. Então, de 35 a 40 segundos depois da injeção do contraste, a gente tem a fase arterial tardia, que também é chamada de venosa inicial, que eu não gosto desse nome. Agora aqui, o problema continua, porque essa fase muita gente chama de venosa tardia. Aquela outra era a venosa inicial, essa seria a venosa tardia. Mas o nome correto é fase hepática. Por quê? Vocês veem que agora as suprahepáticas, né, aquelas três ali do fígado lá em cima, estão coradas, tá? E todo o parênquima hepático está corado. Então essa é a fase hepática. E o que eu vou ver nela? Eu vou ver lesões hipovasculares. Na inicial, a gente vinha as hipervasculares, né? O sangue já chegou, já curou, porque ela tem muito vaso sanguíneo. E agora, essa aqui, ela é as lesões hipovasculares. E quais são as lesões hipovasculares? Geralmente, cistos, abscessos e a maioria das metástases. Lembrando, tem metástases que são hipervasculares, mas a maioria das metástases hepáticas são hipovasculares. E ela ocorre de 70 a 80 segundos após a injeção do contraste. Aqui a gente tem a fase nefrogênica. Vocês veem que todo o rim está corado ali, menos o sistema coletor. Aqui é muito bom para a gente ver carcinomas de células renais, tá bom? E vocês veem que essa fase ela é bem mais tardia que as outras, elas já vão começar a correr 100 segundos após a injeção de contraste. E aqui, por último, a gente tem aquela fase tardia, né? Mais atrasada, que são 6 minutos depois da injeção do contraste. Então vocês podem ver que já começa a corar todo o sistema renal, até o sistema coletor aqui, o ureter. Então é muito bom para a gente ver o trajeto ureteral, quando a gente está em dúvida, né? Se tem uma dilatação ou não, porque às vezes o paciente é muito magro, a gente não consegue ver. E também a gente vai ver ali no fígado lesões que são mais fibróticas. Quando a lesão é fibrótica, ela não tem muita vascularização, então ela não consegue ter essa captação cedo do contraste. Então é importante, quando a gente quer ver uma lesão fibrótica, a gente procurar nessa fase tardia, tá bom? E outra coisa que a gente consegue ver muito bem aí, no caso vão ser os colangiocarcinoma, ou as metástases fibróticas, que são a maioria das metástases de câncer de mama. Então, por que tem tanta confusão? Primeiro, porque a maioria dos lugares, cada um chama de um jeito. Aí você vem, fase arterial. Quando cora só a aorta, a gente tem arterial precoce. Quando já começou a contrastar a porta, é uma arterial tardia, mas os dois são arteriais. E quando tu vai falar com um técnico, com alguém, com outro médico, tá em qual fase isso? Tá na arterial. Sim, precoce ou tardia? Às vezes o cara só diz arterial. Aí tu tem que ver e saber reconhecer que aquela é uma arterial mais tardia, porque já tá corando a veia porta. Então isso é muito importante. Então acho que esse é o vídeo mais significativo e mais importante para quem é estudante aí de radiologia, aí, os residentes aí, principalmente os de primeiro e segundo ano.